Oi, pessoal! Nessa aula de hoje, nós vamos estudar sobre teoria sobre a origem da vida. Então, vamos fazer a leitura dos textos a seguir e também prestar atenção na explicação deles. Ao longo da história, diferentes explicações sobre a origem da vida foram concebidas. Muitas delas foram refutadas por pesquisas e experimentos, enquanto outras foram confirmadas. Ou seja, durante toda a história, da ciência, várias teorias foram sendo criadas, algumas foram recusadas, não foram aceitas, já outras foram confirmadas e foram aprovadas. Geração espontânea e biogênese. De acordo com a teoria da geração espontânea ou abiogênese, algumas formas de vida podem aparecer da matéria sem vida, ou seja, originar-se de outra maneira que não seja a reprodução de um ser vivo. Já a teoria da biogênese afirma que os seres vivos só podem ser originados de outros seres vivos. Então, prestem atenção aí nessas duas teorias. A teoria da geração espontânea, que também é chamada de abiogênese, e também a teoria biogênese. Na abiogênese, diz que um ser vivo ele pode sim surgir através de um ser não vivo, sem precisar de reprodução. Já na teoria da biogênese, diz que um ser vivo ele só é originado através de outro ser vivo, ou seja, através da reprodução. Diversos experimentos e testes e debates foram realizados para testar esses diferentes aspectos dessas teorias. O experimento de Redd. No século XVII, muitas pessoas acreditavam que as larvas das moscas que apareciam em cadáveres eram originadas da transformação da própria carne. O médico italiano Francesco Redi achava, porém, que as larvas só surgiam porque as moscas adultas botavam ovos na carne, pelas quais nasciam as larvas. Para testar sua hipótese, em um dos experimentos, Redd colocou pedaços de carne vermelha e peixe em frascos, mantendo alguns abertos e outros cobertos com tecido fino. Ao longo de alguns dias, observou que moscas entravam e saíam do frasco aberto e que somente neles apareciam larvas. Depois de algum tempo, as larvas se transformavam em moscas idênticas às que haviam pousado sobre a carne. Como não surgiam moscas no frasco coberto com tecido, Redd concluiu que as larvas não se originavam espontaneamente de carne, mas nasciam de ovos. Então, a gente pode observar aí a imagem que fala sobre esse experimento, De um lado, a gente tem um pedaço de carne e um peixe em um recipiente aberto, e do outro lado vemos um recipiente fechado. Então, como foi explicado lá no texto, foi observado que o recipiente aberto, as moscas entravam, colocavam ovos e saíam. E através desses ovos surgiram as larvas, e essas larvas, ao longo do seu processo de evolução, se transformou em outras moscas, Então, com isso, ele observou que o surgimento da larva não era espontâneo da carne, não surgia do nada. Surgiu porque a mosca foi lá e colocou os ovos. Os experimentos de Nelda e Spallanzani. Mesmo após os experimentos de Redd, alguns estudiosos acreditavam que a teoria da geração espontânea ainda poderia ser aplicada aos seres vivos mais simples, como os micro-organismos. Um deles foi o inglês John Needham, que realizou em 1748 alguns experimentos para confirmar suas ideias. Ele ferveu frascos com caldo nutritivo composto de carne de cordeiro cozida, na tentativa de matar os micro-organismos que existiam lá. Em seguida, fechou-os com rolhas de cortiça para evitar a entrada de micro-organismos pelo ar. Depois de alguns dias, esses frascos estavam
repletos de micro-organismos, o que fez Needham concluir que eles surgiram espontaneamente do caldo. Alguns anos depois, outro pesquisador italiano, Lazzaro Spallanzani, contestou os resultados de Needham e repetiu seus experimentos, mas vedou os frascos hermeticamente e ferveu por mais tempo. Com isso, não surgiram micro-organismos no caldo. Spallanzani concluiu assim que o tempo de fervura e o sistema de vedação utilizado por Needham não foram suficientes para evitar a contaminação do caldo por micro-organismos. Needham, por sua vez, argumentou que a fervura prolongada feita por Spallanzani havia eliminado a força vital do caldo, indispensável ao surgimento da vida. Spallanzani, então, quebrou o gargalo de alguns frascos, expondo o conteúdo deles ao ar. Em pouco tempo surgiram micro-organismos. Needham contestou os resultados novamente, sugerindo a hipótese de que a força vital havia retornado com a entrada do ar no frasco. Spallanzani não conseguiu provar que Needham estava errado e a teoria da abiogênese para os micro-organismos permaneceu. O experimento de Pasteur. Em 1862, o químico francês Louis Pasteur adaptou os procedimentos dos experimentos de Needham e Spallanzani para testar outras variáveis. Então, ferveu o caldo de carne em frascos de vidro que em seguida tiveram seus gargalos esticados e curvados. O líquido desses frascos permanecia sem contaminação porque os micro-organismos presentes no ar ficavam retidos na curva do gargalo, não atingindo o caldo de carne. A contaminação só acontecia quando o frasco era inclinado ou os gargalos quebrados. Pasteur concluiu que os micro-organismos estavam no ar e não surgiram espontaneamente no caldo. Esse experimento foi importante para o estabelecimento da biogênese, que foi comprovada para todos os seres vivos. Então, aqui a gente tem o esquema que explica melhor esse experimento, né? Primeiro, o caldo nutritivo é despejado no frasco, o gargalo é curvado, depois o caldo nutritivo é fervido. Observem aí que pelo gargalo, né, sai o vapor, né, a fumaça desse caldo nutritivo que está sendo fervido. O caldo nutritivo mantém-se livre de micro-organismo, uma vez que o gargalo ele está inclinado, evitando então aí um contato do meio externo com o caldo nutritivo. E por último, o gargalo é quebrado e surge os micro-organismos no caldo, né? Porque assim que foi cortado, quebrado, né, o gargalo, o caldo nutritivo teve contato com o meio externo, né, com o ar. As bases da teoria da evolução molecular. Com o estabelecimento da teoria da biogênese, restou explicar como poderia ter surgido o primeiro ser vivo. A teoria da evolução molecular propôs uma explicação. As bases dessa teoria foram formuladas pelos pesquisadores Alexander Oparin, russo, e John Haldane, inglês, na década de 1920. De acordo com essa teoria, a vida teria surgido a partir de componentes inorgânicos que se combinaram, produzindo então compostos orgânicos simples. Ao longo de muito tempo, esses compostos teriam se unido, formando compostos mais complexos. Por fim, estes também teriam se unido, formando estruturas capazes de controlar as suas reações químicas e de se duplicar.
Essas características indicariam o surgimento do metabolismo e da reprodução, atividades fundamentais dos seres vivos, né? Como a gente já viu na aula anterior, todo ser vivo tem características específicas, e entre elas, as principais é o metabolismo e a reprodução. E então, através desses testes, né, desses experimentos para comprovar teorias, foram verificados essas características nesses testes, né, de metabolismo e de reprodução. Aqui nós temos um outro esquema, né, que mostra um experimento para comprovar sobre o surgimento de vida. Acompanhe aí na imagem e ao lado as indicações. Primeiro, a chama do bico de Bunsen aquece a água. Segundo, o vapor da água circula no aparelho misturado a outros gases. Terceiro, a faísca elétrica simula os raios presentes na Terra primitiva e provocam reações químicas. Quarto, o vapor de água e de outros gases são resfriados e se condensam. E quinto, as misturas se acumulam e as amostras podem ser analisadas. E a partir daí, verá se há possibilidade de vida, né, através dos micro-organismos. O experimento de Miller e Urey. A teoria de Oparin-Haldane foi testada em laboratório em 1953 pelos estadunidenses Stanley Miller, estudante de química, e Harold Urey, seu professor. Eles tentaram recriar as condições que, na época, acreditava-se que eram semelhantes à Terra primitiva, que foi o esquema que a gente acabou de ver no slide anterior. Miller e Urey constituíram um aparelho de vidro e retiraram todo o ar do seu interior. Depois, colocaram nesse aparelho água e uma mistura de gases para reproduzir o que se acreditava ser composição da atmosfera da Terra. Também inseriram instrumentos que produziam faíscas elétricas para simular os raios que teriam servido de fonte de energia para as reações químicas. No experimento, a água era aquecida até ferver. O vapor da água circulava no aparelho, condensando-se em um local que representava os primeiros oceanos. O sistema funcionou durante uma semana. Após esse período, o resultado foi analisado. Testes constataram a presença de diversos compostos que não existiam na água no início do experimento, como os aminoácidos. Com base nesse resultado, os pesquisadores concluíram que seria possível produzir esses compostos orgânicos em condições abióticas, ou seja, sem ocorrência de vida. Atualmente, acredita-se que a composição atmosférica primitiva era diferente do que foi simulado nesse experimento. No entanto, isso não muda a importância da história desse experimento. Algumas das conclusões que ele forneceu ainda são importantes. A teoria da panspermia cósmica. Para alguns pesquisadores, a vida começou na Terra por meio de substâncias ou mesmo dos seres vivos microscópicos provenientes do espaço, que chegaram ao planeta em asteroides e meteoritos. Essa teoria, chamada de panspermia cósmica, voltou a ser bastante comentada nos últimos anos, principalmente depois da descoberta de substâncias orgânicas em meteoritos, asteroides e cometas. Então, isso aí é uma teoria, né, que mostra que a vida na Terra surgiu através do espaço, através de substâncias que vieram do espaço. Espero que vocês tenham compreendido. Podem voltar no slide para fazer a leitura com mais atenção dos textos, para em seguida fazer o exercício para melhor fixação do conteúdo. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo.